Olá, meus caros, aqui é o Temper60 e estou de volta para ler uma notícia relacionada com a franquia de filmes A Hora do Pesadelo, ou melhor, uma retomada ou um novo recomeço. Jim Carrey como Fred Krueger pode salvar a franquia A Hora do Pesadelo. Notícia extraída do site Comic Book Research. Fred Krueger é um dos personagens de terror mais icônicos que já apareceram nas telas. Mesmo mais de 40 anos após o lançamento original de A Hora do Pesadelo e mais de 3 décadas desde o último filme de qualidade decente da franquia. Decente o caralho, aquele filme foi uma merda, reboot lá em 2010. O personagem continua extremamente reconhecível do zeitgeist da cultura pop e é tipicamente considerado um dos 3 grandes quando se fala em ícones do cinema slasher, juntamente com Jason Voorhees de Sexta-feira 13 e Michael Myers de Halloween. Deixa eu ver aqui onde eu tava, enfim, né? Enquanto Michael Myers apareceu pela primeira vez há alguns 2 anos no final da trilogia de David Gordon Green, que é uma merda, em Halloween Ends, e Jason Voorhees está ganhando novo visual e novo interesse com a próxima série Crystal Lake, que deve ser uma bosta também. A Hora do Pesadelo está parado há 15 anos, quando Samuel Bayer refez o filme original com Jack Earle Haley interpretando o Freddy Krueger. É aquela bosta ali, né? Aquele filho da puta que pegou a imagem do Freddy Krueger e ridicularizou e transformou o Freddy Krueger no pedófilo. Uma bosta de filme. Para a maioria dos fãs de terror, o melhor filme da série A Hora do Pesadelo é uma disputa acirrada entre o original de Wes Craven, de 84, e A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos, que inclusive esse foi o primeiro filme da Hora do Pesadelo que eu vi, e inclusive foi o primeiro filme de terror que eu vi nos cinemas. A Hora do Pesadelo 3, de Chuck Russell, lançado 3 anos depois. Wes Craven viria a ter uma carreira consolidada na direção de filmes de terror, mas Russell também lançou alguns sucessos, incluindo a refilmagem de 88 de A Bolha Assassina e uma das melhores comédias de Jim Carrey ou Máscara de 94. Não gosto, é uma opinião minha. Agora, quase 40 anos após sua primeira incursão na série A Hora do Pesadelo, o diretor conversou com o podcast Develop Hell do Dread Central e sugeriu a ideia de retornar a Hora do Pesadelo, mas dessa vez com outro rosto conhecido como o icônico Slasher. Quando questionado sobre se gostaria de retornar ao personagem e à franquia de terror, o diretor afirmou: "Eu adoraria fazer outra Hora do Pesadelo se houvesse o apoio de todos." Patricia Arquette disse que gostaria de fazê-lo novamente. "Eu ainda acho que Robert Englund, para mim, é o único Fred." Quando Jim Carrey foi sugerido como o novo Freddy Krueger devido à experiência de Russell dirigindo Carrey em O Máscara, ele respondeu: "Sim, isso seria ótimo. Jim Carrey, na minha opinião, poderia fazer quase qualquer coisa que se dedicasse. Para Jim Carrey fazer isso, teríamos que fazer algo que fosse mais um salto na série A Hora do Pesadelo. Um pouco como o que Wes Craven fez com o seu Metamorph New Nightmare." Enfim, o novo pesadelo de Wes Craven. Um grande problema que muitos tiveram com a refilmagem de 2010 de A Hora do Pesadelo foi o quão direto ele era. A comédia viscosa de Robert Englund, intercalada entre mortes brutais e cenários de pesadelo, foi uma das coisas mais divertidas envolventes sobre o personagem. Perder completamente aquele toque de humor negro no remake o pôs em risco desde o início. Escalar alguém com uma longa experiência em filmes de comédia lendários, especialmente alguém que já colaborou em uma comédia semi-descontraída e distorcida, poderia ser benéfico. O diretor também afirmou que a última garota de A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos, Patricia Arquette, adoraria visitar o papel. Com a franquia parada há 15 anos e o filme mais recente sendo o pior da série, uma colaboração entre o diretor original e a estrela poderia finalmente trazer a magia de volta a uma propriedade intelectual de terror que precisa desesperadamente de uma nova vida. Nesse ponto, o fundo do poço não pode ficar mais baixo para a série A Hora do Pesadelo. A refilmagem de 2010 é universalmente considerado o pior filme, então qualquer coisa do que isso deve ser vista como uma vitória. No entanto, escalar Jim Carrey para o papel de Fred Krueger não precisa ser um fracasso. Carrey é conhecido por ser um ator camaleônico e teve sucesso em diversos gêneros, incluindo alguns trailers e comédias de humor negro, como o Número 23, Crimes Sombrios e O Cara da TV a Cabo, TV Cable Guy. Carrey tem a capacidade de ser tão assustador quanto engraçado, além de apresentar sutileza em sua comédia, sem cair no estilo pateta visto em filmes como Ace Ventura ou Debi Lloyd. Jim Carrey ainda tem o poder de estrela para carregar uma franquia como visto nos filmes do Sonic, dos quais seu papel como Dr. Robotnik é visto como o melhor e mais engraçado, né, a mais engraçada parte da trilogia bilionária.
O estilo uniforme de Freddy Krueger daria a Jim Carrey outra chance de combinar seus talentos e piadas, pastelão e atuação física com sua capacidade de usar as expectativas do público para surpreendê-lo e se tornar um personagem perturbador. Muitas vezes são os atores mais cômicos que assumem papéis surpreendentemente sombrios e acabam entregando atuações lendárias, como Robin Williams em Foto de uma Hora ou Kevin James em Becky. Jim Carrey frequentemente fala sobre seu esgotamento com Hollywood e atuação, aceitando apenas papéis que revigoram suas paixões. Assumir o papel de Freddy Krueger pode levá-lo a um gênero no qual ele não tem muita experiência e permitir que ele interprete um personagem icônico que, para o bem ou para o mal, atrairá muita atenção e expectativa em relação à data de lançamento. A controvérsia sobre a inclusão de Carrey e seu potencial para a grandeza são suficientes para trazer a Hora do Pesadelo de volta aos holofotes. Se Chuck Russell aqui, né? Vamos lá, ler o resto. Se o diretor fosse dirigir uma sequência, sua experiência em saber como fazer um dos melhores filmes de Hora do Pesadelo, se não o melhor, combinada com sua experiência de colaboração com Jim Carrey, poderia ser o suficiente para salvar uma franquia de terror moribunda. Bom, enfim, né? Resumindo a notícia aqui, Jim Carrey, né, foi comentado aqui que ele poderia ser um Freddy Krueger para salvar a franquia A Hora do Pesadelo, né? Ou melhor, salvar o que restou dela, né? Depois daquela bosta de 2010, aquela desgraça, filha da puta que foi aquele filme, tá? Que eu até concordo com o colega meu na época lá, o Oswaldo Potenza, que ele destruiu o DVD e mereceu fazer picados, picadinho daquela bosta. Porque todos os filmes da Hora do Pesadelo, né, desde o primeiro até mesmo o crossover Fred vs Jason, são filmes icônicos, não adianta. Às vezes tem alguns ou outros ali, né, que muitos podem achar que não são tão bons, mas todos os filmes têm aquela versatilidade do Robert Englund como Freddy Krueger, e ele consegue, né, mesclar o lado psicopata dele, né, o lado ameaçador, com aquela comédia de humor negro, porque ele tira muito sarro de suas vítimas e ele tortura impiedosamente suas vítimas antes de retalhá-las, né? Ele é o retalhador de Springwood Slasher. Então é isso que é o Freddy Krueger. E aí a gente chega aqui, né, no Jim Carrey, né? Antes do Jim Carrey, eles estavam cogitando que o Kevin Bacon poderia fazer. Eu vou falar aqui na minha opinião, de Tempter 60. Eu preferia 1000 vezes, cara, apostarem no Kevin Bacon, que o Kevin Bacon já tem uma certa caracterização, uma certa veia de vilão, né? Porque a gente já viu alguns papéis dele lá em O Rio Selvagem, né? Ao lado da Meryl Streep, e até mesmo aquele cara, né? Aquele guia, né? Insano de Águas Perigosas lá dos anos 80, que é o Whitewater Summer. Eu acho que o Kevin Bacon ele tem essa veia característica, né? Veia de vilanesca mesmo, e poderia vir a render um bom Freddy Krueger se eles caprichassem no efeito de maquiagem. Já o Jim Carrey, eu não me lembro de nenhum filme, na verdade, se vocês perguntarem, eu não me lembro de nenhum filme que eu assisti do Jim Carrey que eu gostei. Na verdade, falando por mim aqui, eu sempre achei o Jim Carrey como ator muito fraco. Ele é muito fraco. Até como comediante ele é fraco. Ele é um cara que tentou ser o Jerry Lewis. Só que Jerry Lewis é Jerry Lewis. O Jim Carrey é Jim Carrey. Então eu tentei ver na época lá o filme O Máscara, né, que teve lá o primeiro papel, né, da Cameron Diaz. Cara, o filme me deu sono, esse filme. Me deu sono, um filme muito chato, cara. É um filme muito chato, porque o Jim Carrey, ele faz caras e bocas. É muito difícil você dar risada com alguém que está forçando a interpretação, está forçando ali a atuação. E aí eu pergunto, qual que foi o sucesso, né, que fez o Jim Carrey, né, enfim, bombar em Hollywood? Sabe, eu não entendo. Eu tentei assistir alguns filmes dele, esse filme aí que falaram do instalador de TV a cabo, né, o Cable Guy, que ele fala lá, né, propaganda. Mas também é um filme chato, cara. O Máscara é um filme chato, Debbie Lloyd é um filme chato. Então tudo que tem do Jim Carrey é chato, é monótono. E olha que eu até gosto de alguns filmes de comédia, que nem, por exemplo, eu já assisti filmes do Ed Murphy, que eu consigo dar risada. Eu já assisti filmes lá daquele cara, o Dan Aykroyd, né, de Trocando as Bolas, que inclusive faz um papel ao lado do Ed Murphy, eu consegui dar risada. Eu já assisti filmes do Chevy Chase, consegui dar risada. Já assisti Férias Frustradas, consegui rir. Eu já assisti Academia de Polícia, consegui rir. Eu não consigo rir em nada que o Jim Carrey ele apresente, cara. Nenhum filme do Jim Carrey possa fazer com que eu dê risada.
Então eu não acho que esse cara seria bom para fazer o Freddy Krueger, porque na minha opinião o histórico do Jim Carrey como ator é um histórico tanto quanto duvidoso, de gosto duvidoso, né? Embora ele tenha explodido em Hollywood e tenha se tornado uma figura icônica para muitos lá nos anos 90, tá? Lá nos anos 90, estamos em anos 90, ou mais pra frente ali. Mas eu não acho o Jim Carrey um cara engraçado, e eu não acho que o Jim Carrey poderia fazer um Freddy Krueger decente, na minha opinião, tá? Eu acho que o Kevin Bacon ele tem mais aquela veia vilanesca do que o Jim Carrey. Eu acho que o Jim Carrey o Freddy Krueger não é pra ele. Mas eu espero, né, que isso aí seja planejado, né? Se ele quer fazer realmente o Freddy Krueger, ele que estude os trejeitos do Robert Englund, ele estude, né, como foi a intenção que o Wes Craven criou o personagem lá em A Hora do Pesadelo de 1974, ele que estude, ele que reveja o filme. Quem sabe, né, se ele puder, né, reinventar o Freddy Krueger conforme o que o Freddy Krueger é, né, o que ele foi estabelecido lá nos filmes, desde A Hora do Pesadelo do Wes Craven original até os demais filmes da franquia, poderia vir a render, mas para fazer isso tem que se dedicar muito, o cinema tem que se dedicar muito, o roteiro tem que se dedicar muito, a pessoa tem que ler, isso não é da noite pro dia que ele vai falar, eu vou botar o Jim Carrey como Freddy Krueger porque ele faz umas caras de boxe ali, ele já fez o Máscara, não cara, não é porque o cara tem um filme, uma produção ali que se tornou, né, e na minha opinião infelizmente icônica, que é o Máscara, não sei qual é o sucesso disso até hoje, né, não sei qual é o sucesso desse filme, se tornou icônica lá nos anos 90 e não é por isso que você vai botar o cara ali pra fazer um personagem antológico, né? Ou seja, ele pode fazer merda. Já o Kevin Bacon não, o Kevin Bacon ele tem um histórico, ele já fez desde papéis dramáticos até papéis de vilões e ele faz bem vilão, viu? O Kevin Bacon ele faz bem um vilão. Então, colocando o Kevin Bacon ali com um efeito de maquiagem que não seja forçado, como aquela bosta de Hora do Pesadelo de 2010 ali, né? Do Samuel Bayer e o Michael Bay, poderia vir a calhar. Mas o Jim Carrey como Freddy Krueger, não. E o que me deixa mais triste é que essa escolha, né? Escolha não, né? Esses comentários veio de A Hora do Pesadelo 3, o diretor de A Hora do Pesadelo 3, que é o Chuck Russell, que foi o primeiro filme de terror que eu vi nas salas de cinema, o primeiro filme da Hora do Pesadelo que eu assisti e que me tornei fã. Será que esse diretor tá meio xarope da cabeça? É xarope, né? Xaropex, dá uma zoeira aqui. Será que ele ficou xarope das ideias? Porque não dá, cara. Você vê o Jim Carrey como o Freddy Krueger. Eu nunca vi um filme bom do Jim Carrey. Mas aí muitos podem falar, mas o Jim Carrey pode fazer um Freddy Krueger e pode te surpreender. Mas há alguma coisa que realmente surpreenda hoje em Hollywood? Será que há alguma coisa? Ainda mais você revitalizar um personagem como Freddy Krueger, meu amigo, retalhador de Springwood. Você está falando de Freddy Krueger, você não está falando de Invocação do Mal, não está falando de Samara, não está falando dessas bostas de terror, não está falando de Freddy Krueger. Conseguiu variar o humor ali, né? O humor negro com o lado psicopata. Então não é qualquer um que faz isso, tá? E por isso que A Hora do Pesadelo tem esses ingredientes mais do que especial. Bom, cara, na minha opinião, falando aqui, parem de falar, parem de ficar cogitando o ator que vai fazer o Freddy Krueger. Deixa os filmes da Hora do Pesadelo quietos ali, eles já foram relançados em 4K, todos remasterizados em uma imagem totalmente, assim, absoluto cinema, porque é absoluto cinema, né? Esse sim é absoluto cinema, tá? Eles não são dignos de Oscar, assim, mas são absoluto cinema. Já foram relançados todos em 4K, deixa os filmes ali quietos, porque até hoje o Robert Englund como o Freddy Krueger, ele é mais do que uma figura icônica, até mesmo a galera da nova geração, né, geração celular, geração bosta, não sei o que, gostam do Robert Englund como o Freddy Krueger e não estão preparados para ver um novo ator desempenhando o papel que ele se dedicou tanto em todos os filmes da franquia A Hora do Pesadelo, A Nightmare on Elm Street. Ok? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Mais um vídeo desse canal Tape 60, que agora tem um hater. Tem um hater que ele tá dando hater no canal. Ele pegou ali, criou, né? Criou um outro canal com as trocentas contas. Ele tá copiando os vídeos do meu canal. Mas o meu canal original é esse, Tape 60. Dê uma olhada aí na data de inscrição do meu canal que vocês vão ver. Logo desmascar esse hater retardado aí, beleza? Um abraço a todos e fui!